Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 14 de maio de 2020. São exatamente 3h20 da manhã, da madrugada, né? Eu queria repartir com meus irmãos aqui como o mal se revela na vida da pessoa através da nossa desobediência. Por isso, no entanto, o título desse vídeo vai ser a revelação do espírito do erro. Amém? Mas eu queria começar contando aqui um pouco da minha história, como que ela começou, até o dia de hoje. Mas eu vou pular alguns trechos, porque tem coisas que aconteceu no meio dessas atribulações que não convém eu falar nesse vídeo. Mas se você me convidar na tua igreja, eu falo sem tirar uma vírgula. Amém? Então a minha história começou assim. O meu pai, minha mãe morreu, eu tinha exatamente 7 anos de idade e meu pai ficou solteiro. E no decorrer do tempo, em 93, meu tio saiu de Itaperuna, ele e o pastor vieram entregar algo da parte de Deus para o meu pai, que meu pai tinha pouco tempo de vida na terra e que era para ele mudar de vida, porque Cristo queria alongar o tempo de vida a ele. Olha o perigo da desobediência. O que você determinar, rejeitar ou aceitar hoje, dependendo do que tu aceitar ou rejeitar, vai determinar o futuro dos seus filhos, vai determinar a tua vida hoje. E ali meu pai, por ser um homem solteiro, não fez pouco caso, falou que não ia largar a vida que ele tinha por causa de Jesus. Então o que aconteceu? 7 meses e 7 dias certinho depois da profecia, meu pai vendeu o sítio da gente, eu lembro até hoje ele contando os dólares em cima da mesa. Entraram lá em casa, assaltaram a gente, levaram meu pai para um canto, mataram meu pai, me prenderam numa casa, balearam meu irmão. E é ali naquele decorrer do tempo, quando eu saio para fora que eu rolo meu pai, eu dei um grito, clamando pelo nome de Satanás, dizendo que eu queria ser o homem pior. Olha só, hein? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A desobediência do meu pai causou uma bola de neve na nossa vida de maldição, de uma tal forma que aquilo foi tomando uma proporção na minha vida e na vida do meu irmão fora de sério. Aí eu queria deixar uma palavra aqui, aonde está aqui em João, capítulo 18, o Evangelho de João, onde diz assim, ó, e tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos, e Judas que o traía. Também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas das vezes ali se ajuntava com ele e seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte dos oficiais principais sacerdotes fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e arma. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou e disse, a quem buscai? E responderam, a Jesus. E disse, Jesus, sou eu. E Judas que o traía estava com eles. Quando, pois, lhe disse, sou eu. E recuaram e caíram por terra. Amém? Você vê que aqui, mesmo na época de Jesus, o próprio diabo, ele entrou em Judas, na corte, nos oficiais, a ponto de Judas, porque sabia onde Jesus estava, levou eles ali para prender a Jesus, para judiar, para escarnecer, a ponto de vir aquilo que nós conhecemos, morte de cruz. E com nós não é diferente. Aí você vai dizer assim, o que tem a ver? Judas, a vida de Cristo,
com a tua. Meus irmãos, o mal que atua na terra, ele é o mesmo. A diferença da minha vida para a de Cristo é que eu vivi uma vida pecaminosa. Tive que ser lavado e comprado pelo sangue de Cristo, mas Cristo não. Cristo veio à terra para isso, por esse motivo, para morrer por nós, para nos salvar. Mas o mal que atua na terra, de uma tal forma para enlaçar o ser humano, é o mesmo. E esse mal, ele não poupou nem o Filho de Deus, foi poupado desse mal. Mas existe uma coisa de bom nisso. O próprio Jesus, ele fala que, na palavra dele, que toda a nossa tristeza seria transformada em alegria. E eu vou aqui, vamos voltar lá. E ali, o que aconteceu? Eu gritei, clamei pelo nome de Satanás e eu fui para a casa da minha tia, me deram um calmante, eu dormi e no meio daquele sono eu tive uma visão, o qual via meu pai dormindo em cima de uma tumba e meu irmão. Quando eu chamava meu pai não acordava, e quando eu chamava meu irmão, ele levantava. Eu tive a certeza que o meu pai estava morto e que o meu irmão estava vivo. E no meio disso tudo, meia hora depois, passou no rádio que meu irmão estava no hospital Miguel Couto e que estava baleado e que não sabia que o pai dele estava morto. Isso foi em 93. E 15 anos da minha vida eu carreguei essa mágoa. Um abismo em cima de outro abismo. Aí eu lembro que eu fui morar com a minha tia, com a minha avó, em uma época em Itaperuna, e eu morando lá na roça, lá tinha um fogão de lenha. Eu lembro que uma vez, quando eu desliguei a televisão, que eu olho para o lado do fogão, vi uma bola de fogo suspensa, e aquela bola de fogo, Satanás veio do inferno nela, e Satanás veio para sair de dentro daquela bola de fogo para falar comigo. Por isso que o título desse vídeo vai ser a revelação do espírito do erro. Porque a todo momento Satanás tentou fazer contato comigo sobrenatural. E quando eu vi aquela bola de fogo vindo suspensa em direção a mim, eu corri, nisso que eu corri, que eu tentei abrir a porta, eu bati de peito na porta e caí. E clamei pelo sangue de Jesus. E ele veio assim por cima de mim, se apagou de eu levantar para ver se não tinha pego fogo na minha roupa. Aí eu fiquei com aquilo na minha mente. Depois de alguns anos eu voltei para o Rio. Aí eu lembro que um tempo eu trabalhando na padaria do meu tio em Belfor Roxo, veio um homem de lá que batia no peito e falava comigo assim: eu sou Lucifer. Conheci o teu pai, conheço o teu irmão e conheço você. Vocês são meus filhos. Você vê como que o diabo, ele arma as estratégias dele para poder enlaçar o ser humano, trazer para dentro daquilo que ele quer. Por isso que o que você determinar hoje, o que tu aceitar na tua vida, vai ser determinado na tua vida futura e na vida dos teus filhos. Quando meu pai rejeitou a obediência de Deus, ele deu legalidade para que o mal viesse a entrar na vida dele, destruir a vida dele, e depois de destruir a vida dele, o mal passar a atuar em nossa vida. Aí olha o que aconteceu. Depois daquilo ali, a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Aquele demônio, com aquele espírito manifestado naquele homem, falou comigo que eu era filho dele, meu irmão era filho dele e que ele tinha conhecido meu pai. Aquilo me despertou para o lado do espiritismo. Aí olha o que a palavra de Deus ela diz aqui, meus irmãos.
em João 16, 17. Então alguns dos seus discípulos disseram, uns para os outros, que é isto que nos diz? Um pouco não me vereis e outra vez um pouco me vereis. E porquanto vou para o Pai. E dizia, pois quem quer dizer isto? Um pouco e não sabemos o que diz. E conheceu, pois, Jesus que queriam interrogar e disse, indagrai vós acerca disto, que um pouco me vereis e outra vez pouco não me veis? Na verdade vos digo, chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estarei triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Você vê que o próprio Jesus, ainda que o mundo tenha nos trago um mal, tenha nos feito algo que nos entristeça, que nos derrube, que nos jogue para baixo, a ponto de outras pessoas olhar e falar para ele, não tem mais jeito. Eu te digo que para você tem jeito. Sabe por quê? Porque se Jesus, na palavra dele, ele promete que a nossa tristeza se tornará em alegria, é porque assim vai ser feito. Mas aí olha no decorrer do tempo o que aconteceu. Aí eu saí de lá, porque depois disso, 3 anos depois, o diabo se apresenta diante de mim, depois do acontecimento da vida do meu pai ter sido tirada. 3 anos depois. Olha que, e antes disso, ele tentou um contato sobrenatural numa bola suspensa de fogo, mas não teve êxito. Aí eu lembro que eu fui morar em Austin, em Nova Iguaçu, e ali em Austin eu comecei a ter uns problemas espiritual, mas como eu não entendia e o diabo veio trabalhando na minha mente e o meu coração aqueles tempos me enlaçando, eu lembro que eu vivi com uma pessoa ali em Austin e eu lembro que uma vez eu dentro de casa, quando eu desliguei a televisão, aquela pessoa começou a mudar a respiração dela e aquele demônio manifestou naquela mulher e falou assim comigo, vai lá na geladeira, pega aquela cerveja que eu sei que tu tem lá. E eu sabia que ela não bebia. E ele pegou, bebeu aquilo de uma vez só, assim numa golada só. Eu tentei abrir a porta e correr para chamar alguém, porque aquilo ali foi algo novo. Para mim, eu ainda não tinha visto aquilo. Olha como o diabo ele é astuto. Por isso que o título desse vídeo vai ser A Revelação do Espírito do Erro. E eu lembro que ali, quando eu tentei sair, aquele demônio falou, sai, e eu vou quebrar a garrafa, vou cortar a barriga dela toda, e amanhã eu quero ver você explicar para as pessoas que não foi você que fez isso. Por isso, meus irmãos, quando você vê alguém praticar algo com um grau de crueldade, no outro dia a pessoa falar assim, que não foi eu não sei o que aconteceu, eu acredito. Porque eu vi situações acontecer na minha vida no decorrer da desobediência que meu pai teve, que qualquer coisa que vier no mundo, se você for na palavra, você vai achar explicação. E que Satanás, ele se apropria da mente, do coração das pessoas de uma tal forma, mas aqueles que não dão lugar a ele trabalha poderosamente em volta daquela pessoa. Você vê que ele foi o causador por causa da desobediência do meu pai. E ele mesmo veio e se apresentou a mim, dizendo que eu era filho dele. Aí o que aconteceu? Eu escutei aquele demônio descer a escada como se fosse um animal ferrado e ele falou comigo, você não está acreditando que eu existo. Amanhã, quando você acordar, vai haver sangue no quintal. E eu lembro que naquela época eu não consegui dormir.
Eu fui dormir, era 6 horas da manhã, mais ou menos, e perdi o sono. E, com muito custo, dormi até 1 hora da tarde. Quando foi 1 hora da tarde, eu acordei com a gritaria no quintal, corre, só corre, pega daqui, pega dali. Quando eu abri a porta que eu olhei, eu vi a poça de sangue, eu lembrei aquilo que aquele demônio tinha falado na madrugada seguinte. Fomos todo mundo para a casa daquele garoto para saber o que tinha acontecido. E o garoto estava lá assustado, colado na parede, dizendo que ele não tinha feito aquilo, que ele tinha vindo conversando, brincando do colégio, e de repente a vista dele escureceu, e quando ele foi ver, o outro estava caído e ele com a pedra na mão. Para você ver como que o diabo ele tem acesso à mente e o coração das pessoas, mas muitas das vezes a Bíblia diz que o motivo de nós não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Satanás muitas das vezes não entra na tua casa, não causa algo terrível, porque muitas das vezes tem alguém orando por você, ou muitas das vezes um pouquinho que tu põe o joelho no chão e pede a Deus, ele vai lá e Deus converte aquele mal em bênção, é anulado as influências malignas dentro do teu lar. Aí eu lembro, meus irmãos, que eu fui parar numa macumba lá na Rocinha. E no meio daquela macumba, eu lembro que tinha 7 demônios manifestados, eles começaram a cantar lá um ponto de macumba, e aqueles demônios vieram em volta de mim. Para de pensar naquele homem lá em cima, porque eu não gosto nem de pensar no nome dele. De repente aquilo me trouxe um fogo dentro de mim, que eu olhei para aquele demônio e falei com ele assim, falei, quem é você para falar assim do meu Deus? E eu fechei o olho e falei, Senhor, viu o teu anjo Gabriel aqui, não permite que esse demônio venha entrar em mim. Quando eu abri meu olho, estavam uns 10 metros longe de mim. Aquela noite eles não chegaram perto de mim. Para você ver que aquilo que você pede do fundo do teu coração, Deus ouve. Por que quando Jesus ele vai preso aqui, no Getsêmani, por causa de Judas trazer, quando Pedro mete a mão na espada que corta a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus vai lá e fala, Pedro, mete a tua bainha, a tua espada na bainha. Porque é aquilo que Jesus falou, que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Nós não temos que usar a nossa carne contra a carne, mas a nossa guerra é contra os principados, as potestades desse mundo. Aí, o que aconteceu? Eu passei a frequentar um centro espírita, e ali, todas as vezes que eu estava orando naqueles alguidar, pedindo ali, eu perguntava à Mãe de Santo por que eu começava a pedir e eu começava a falar em nome de Jesus. E a Mãe de Santo sempre pegava a mentira para mim e dizia que era porque ali existia um que não confiava em mim. E aquilo ficou, aquela dúvida em mim. Eu falei, por que tem alguém ali que não confia em mim? Eu começo a pedir ele fumar um cigarro, acender um charuto e uma velha, e de repente minha boca começava a falar em nome de Jesus. Porque o próprio Deus botava aquelas palavras para anular o mal sobre a minha vida, para me dar livramento. Aí eu lembro que eu vi 2 meninas, naquela época, que eram advogadas, que foi para aquele lugar para fazer um trabalho para o marido largar da amante. Ao invés delas continuar naquele propósito dela, elas não quiseram mais o marido, resolveram separar, e as 2 começaram a andar praticamente com o povo inteiro daquele centro. E eu me deparei com aquilo e falei, meu Deus, eu estou no lugar errado. Isso aqui não é coisa para mim, não. Aí eu lembro que para Deus começar a trabalhar na minha vida, eu tive que pôr no meu coração de quê? Que eu tinha que tirar aquela mágoa da morte do meu pai, aquele desejo de vingança do meu coração. No momento que eu tirei aquele desejo de vingança,
que eu falei com Deus, que eu voltei para a roça, continuei trabalhando na roça, eu falei com Deus assim, falei, a partir de hoje eu não acendo mais velho em assentamento de santo, mais nada. Eu só vou acreditar na Aparecida, em Nossa Senhora Aparecida e mais ninguém. Mas eu percebi uma coisa também, me veio à mente, falei, o mesmo santo que tem na Igreja Católica tem aqui na Macumba, tem no Espiritismo. Eu fiz um voto com Deus, falei, se o Senhor não me deixar enganado, aonde eu for, vou te servir. A partir de hoje eu não acendo mais vela para Nossa Senhora Aparecida, alguém lá para ninguém. Eu vou servir a Jesus Cristo. Eu vou fazer aquilo que os crentes falam que deu certo. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, sabe o que Deus fez comigo primeiro? Deus, ele pegou, me deu uma visão, eu via Jesus, os 12 apóstolos sentados numa mesa e Satanás por detrás de todas as imagens da terra. Toda imagem de santo que tem na terra, que alguém fala, eu fui curado, recebi isso, recebi aquilo, é o próprio diabo fazendo um prodígio para as pessoas acreditar que ali existe um Deus. E no início do que eu comecei a fazer os vídeos, eu tenho um vídeo que eu começo a falar disso aí, mas eu não conto o princípio das coisas. Aí olha o que aconteceu. Eu lembro que eu já morando aqui em Araruama, um dia Deus me mostrou acorrentado em cima do mar e eu via o diabo de terno e gravata e eu vi o anjo da morte montado num cavalo que os olhos dele eram de fogo e no nariz saía fogo e vim em direção à minha vida. Naquele momento eu acorrentado, eu olhei para o céu e falei, Senhor, me ajuda. Eu vi quando a água do mar se lançou contra aqueles 2 demônios, eles caíram, e eu vi eles se afastar com o olho regalado. Eu vi quando aquele anjo saiu do meu lado, se encruzou o braço e olhou para a cara deles. Eu não sei como descrever, não existe luz na terra para mim descrever aquele anjo do meu lado. E ali Deus, ele começou a trabalhar de uma forma na minha vida que eu comecei a entender por que aqueles demônios lá na favela da Rocinha, no centro que eu fui, quando eu orei, não chegou mais perto de mim. Eu pude entender por que a mãe de santo pegava mentira para mim e dizia que ali existia um demônio que não confiava em mim. Mas por quê? Porque Satanás, ele tentou contato comigo de várias formas. Em todo contato que ele tentou comigo, eu sempre clamava, porque Deus, você pode estar no pecado que for, mas ele sempre deixa uma saída no seu coração, no momento de aperto, para você clamar pelo nome dele. E eu queria deixar uma palavra aqui antes de terminar esse vídeo, aqui aos Efésios capítulo 6, olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, porque o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Você vê que a Bíblia manda honrar pai e mãe. Mas o primeiro maior mandamento é nós honrarmos no Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Você vê que a própria Bíblia aqui, ela manda, se eu honrando meu pai e minha mãe na terra, minha vida se prolonga, imagine eu honrando a Deus. E foi a partir dali, de quando eu tirei aquela mágoa do meu coração, que eu falei, eu já tentei de tudo. E nada deu certo, mas eu vou tentar, eu vou fazer aquilo a partir de hoje, vou ver se dá certo. Aquilo que os crentes falam. E todas as vezes que passava alguém por mim, que Deus usava, falar, um dia tu vai ser pastor. E devido às condições que eu vivia, a maneira que eu vivia, eu mesmo não acreditava em mim. Mas você vê que ainda que você não acredite em você, devido à tua vida ter tomado um rumo enlaçado pelo diabo, mas se você dispor
da tua vida e colocá-la na mão de Deus, Deus ele muda a tua história, assim como mudou a minha. Porque eu não contei tudo que eu tinha de contar, porque se eu for contar fica muito grande. Aí esses dias eu estou aqui em casa, Deus me deu uma outra visão, algo que eu estava fazendo que eu ficava tão alegre com isso, que quando eu chegava para receber aquilo era tirado da terra e era levado ao céu. E quando eu olhava aquilo, eu via quando o anjo se aproximava. Sabe o que eu entendi daquilo ali? Que a nossa alegria não tem que estar nessa terra. Nós recebemos bênção material, nós pedimos pelo nosso filho para ser abençoado, nós queremos ter uma casa boa, um carro, queremos viver numa condição melhor, mas a nossa alegria a todo momento tem que ser no céu. E sabe o que Deus me mostrava no meio dessa confusão toda da pandemia? Eu vi uma fila de gente muito grande sendo abençoado, sendo curado de AIDS, de câncer, de várias formas. Você vê que Deus ele trabalha de uma forma que o ser humano não consegue entender. Mas a própria Bíblia diz que o próprio Jesus falou assim na palavra dele: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Você pode estar chorando hoje, você pode estar passando uma dificuldade, uma situação, porque você perdeu um ente querido, porque o mal se apresentou na tua vida de uma tal forma. Mas, meu irmão, bote a tua vida na mão do Senhor. Se deleita nas mãos dele. A própria Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor e mais ele fará. Coloca todos os teus planos, o desejo do coração. Eu lembro que todas as vezes, muitas das vezes eu bebia, eu chegava em casa, eu ajoelhava no banheiro, pedia perdão a Deus, perguntava: Senhor, por que eu faço essas coisas? E Deus tirou todas as minhas dúvidas, me mostrou que muitas das vezes o erro do ser humano está no poder das trevas, na legalidade que o ser humano dá ao diabo para trabalhar. Por isso que o título desse vídeo vai ser a revelação do espírito do erro. Amém, meus irmãos? Que você possa ser abençoado por esse testemunho de vida que aqui eu estou contando, e que você possa, quando alguém for falar algo da parte de Deus para você, que você venha a crer. Porque o que você determinar hoje no seu coração, na tua vida, e crer hoje, vai ser o que vai ser determinado no futuro dos teus filhos. Porque Deus, Jesus, ele não mudou. Deus ele tem sempre o melhor para mim e para você. A ponto, ó, olha o que está escrito aqui, ó, em Efésios 6, 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada dia um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, Senhor, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles, vosso, está no céu, que para com ele não há acepção de pessoa. Você passa a situação que for, você pode ter a profissão que for, a cor, você pode ser de outro país, você pode falar outra língua, mas o Senhor de todos está no céu. E é Ele que vai nos dar aquilo que está no nosso coração. Mas para isso nós temos que deleitar a nossa vida e confiar nele. Amém? Que essas palavras, que tudo que foi falado aqui, possa ser de edificação para a tua vida. Eu não sei o que você está passando, mas Cristo, ele sabe. No entanto, o próprio Jesus Cristo, quando o espírito do erro, Pedro deu lugar a ele, que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, o que Jesus Cristo falou? Pedro, guarda a tua espada na tua bainha, senão não beberei do cálice que
meu Pai preparou para mim. Então isso quer dizer o quê? Que nós não devemos atuar ou dar lugar ao espírito do erro ou fazer justiça com as nossas próprias mãos. Amém? Porque Jesus ele já fez a justiça se cumprir nele. A nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e a potestade desse século. Amém? A ponto de eu estar aqui esses dias aqui em casa, esses dias que eu digo um tempo atrás, e lá de dentro do quarto, eu deitado, eu lembro quando Deus me revelou o espírito que faz o homem ser pedófilo, abusar do pai e da mãe. Eu nunca senti algo tão... abusar do filho. Eu nunca senti algo tão ruim na minha vida igual Deus me revelou aquele espírito quando ele pisou ia chegando na minha porta de lá. Eu falei, epa, pode ir parando aí. Está repreendido em nome de Jesus. Pode voltar para trás que aqui não é o teu lugar. Enquanto você vê alguém errado de uma tal forma de ele não saber o que ele está fazendo, não critica ele não, meus irmãos. Ore pela vida dele porque ele é uma vítima. Assim como um dia eu fui uma vítima, meu pai uma vítima. E quantos outros estão aí que Satanás arma os laços dele e tira aquela vida daquelas pessoas, seja no tráfico, no roubo, seja da maneira que for, porque essa é a missão dele. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Amém? E que vocês possam ficar com Deus na paz do Senhor Jesus e que Deus possa te abençoar poderosamente através dessas palavras e desse testemunho falado nesse vídeo. Fica com Deus em nome de Jesus.